capítulo 9 de Esther relata a luta entre os judeus e os povos e as províncias do rei. E os judeus lutaram pela sua vida. Deus, ele não interferiu no decreto que Amã fez, que todos os judeus seriam exterminados, mas Deus fez com que o decreto fosse alterado. E agora os judeus não precisavam mais esperar com passividade a morte, mas eles poderiam lutar pela sua própria vida. Deus, ele nos dá o poder de lutarmos pela nossa própria vida. Precisamos saber o que queremos e precisamos lutar em favor disso que queremos. Deus, ele não se agrada de passividade. Deus, ele quer que nós busquemos a sua presença, sim, em primeiro lugar. Mas depois que nós buscarmos a sua presença, depois que nós buscarmos a sua graça, a sua estratégia, ele quer que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos. Porque se eu não colocar em prática, o nome dele não será glorificado, eu não vou crescer, eu não vou ter experiência. É os meus resultados que faz com que as pessoas olhem para mim e acreditem no Deus vivo. Eu preciso ter resultados. Você precisa ter resultados. Olhe para os seus resultados. Se você está satisfeita com os resultados que você tem, se você não está satisfeita com os resultados que você tem, você precisa mudar a rota. Se colocar sim diante do Deus vivo, pedindo para ele sabedoria, pedindo para ele graça, estratégia, coragem, discernimento. Mas depois que você pediu, senta e escreve o que ele falou para você e coloque em prática. E antes que não terminar de colocar em prática tudo que ele falou, não peça de novo. Porque isso é a vida abundante que o Criador tem para nós. A Bíblia fala assim que nós devemos prestar a Deus um culto racional. E o que nós temos visto é que as pessoas prestam a Deus um culto irracional. E o nome dele não é glorificado. Deus não é homem para que minta. Ele não nega a sua palavra. Quando nós acreditamos na sua palavra, quando nós colocamos essa palavra em prática, quando nós obedecemos essa palavra, ela se cumpre nas nossas vidas, porque se não cumprir, tem alguma coisa errada. E aí eu preciso perguntar, o erro está em quem? Em Deus ou em mim? Porque talvez nós culpamos a vida. Não é a vida, sou eu. É eu que não fiz o que precisava ser feito, é eu que não busquei o conhecimento, é eu que não me irei com a situação que eu estava vivendo e mudei de rota. Isso é arrependimento. Arrependimento é você mudar de rota. E o convite de Jesus, ele começou o seu ministério falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado entre nós, mas nós só vamos viver o reino dos céus se nós nos arrependermos. Arrepender de quê, Rose? Da forma que você tem vivido. Porque se você está agradecido e satisfeito com a forma de vida que você tem vivido, não precisa se arrepender, tá tudo certo. Mas se você não tem vivido uma vida abundante, uma vida que transborda, se você não tem podido ajudar o próximo, você precisa se arrepender. Porque não é essa a vida que o Criador tem para você. O próprio Deus se esvaziou da sua glória, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É isso que a palavra de Deus nos fala. João 10:10. Pega a sua Bíblia e leia. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, para que o nome dele seja glorificado, para que eu tenha com que ajudar o meu próximo. Então essa mentalidade de escassez não é de Jesus. E se não é de Jesus, é de quem? Porque às vezes temos medo de dizer, mas as nossas palavras têm poder. Se a vida que você está vivendo não é uma vida abundante, não é a vida que Jesus quer para você. Então, se não é a vida que Jesus quer para você, ou é a vida que você quer, ou é a vida que o diabo quer. Se não é a vida que você quer, então é a vida que o diabo quer.
Não, Rose, mas você está sendo muito dura com as suas palavras. Eu preciso ser para que você entenda, para que você se ire com a sua situação e mude de rota. Porque se você não mudar de rota, nada vai mudar. Deus, ele não interfere nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque ele nos deu o que existe de mais poderoso, que é a liberdade. Até mesmo para servir a ele, precisamos servir a ele em espírito e em verdade, é se quisermos. E é servir a ele com todo o nosso coração, porque mais ou menos meia boca ele não quer. Ele fala assim, olha, oxalá vocês fossem frios. Eu quero que vocês sejam quentes, que vocês façam a obra abundantemente. Mas eu prefiro que vocês sejam frios, porque pelo menos já assume mesmo que não quer nada comigo. Porque se vocês forem mornos, o morno é aquele que está em cima do muro, que não tem posicionamento. Jesus, ele falou assim, eu vou vomitar vocês. Nada morno é bom, gente. Café morno não é bom, comida morna não é bom. O negócio tem que ser frio ou tem que ser quente. Morno é ruim. Gente que não se posiciona, gente que não sabe o que quer. É difícil lidar com pessoas assim. Nem Deus lida com pessoas assim. Então precisamos nos despertar. Precisamos nos despertar e saber o que queremos. Se queremos o Deus vivo e se queremos ter vida abundante com Ele, ou se não queremos. Que tá tudo certo também não querer, só que aí também não reclama. Porque Deus, ele odeia a murmuração. O povo no deserto, era aquele percurso que eles demoraram 40 anos para passar e não passaram, morreram. Era um percurso de menos de 15 dias. Por causa da murmuração, eles morreram no deserto. E aí talvez você se pergunte, mas por que então que Deus tirou eles do deserto? Porque a vontade de Deus para eles é que eles fossem para aquela terra que manava leite e mel. Os olhos deles viram a terra. 12 homens deles estiveram na terra, trouxeram as uvas daquele lugar. Eram cachos de uva que precisavam de 2 homens para carregar. Mas eles não acreditaram que eles puderam herdar aquela terra, porque eles tiveram medo dos gigantes e das pessoas que estavam ali. Para eu e hoje não é diferente. Existe uma terra prometida, existe uma vida abundante para vivermos, mas para eu e você vivermos essa vida abundante, nós precisamos nos posicionar contra os gigantes que existem. E hoje a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam na nossa mente. Nós precisamos lutar hoje é contra nós mesmos, contra o nosso medo, contra a nossa insegurança, contra a nossa covardia, contra a nossa vergonha, contra a nossa timidez. Porque esses sentimentos não é um sentimento que o Criador coloca em nós. O Criador, ele fala assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quantas vezes nós somos tímidos para fazermos aquilo que precisamos fazer? Temos vergonha da aprovação do outro. E aí Jesus, ele fala assim, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. Observe uma criança de colo, observe uma criança de 2, 3, 4 anos, como é a sua atitude? E se torne como uma criança perante o Deus vivo, para que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Foi isso que a rainha Esther fez. A rainha Esther confiou no Deus vivo, se colocou diante do rei, estando sujeita a perder a sua vida, mas ela alcançou o favor do rei, porque em primeiro lugar ela buscou o favor de Deus. Quando nós encontramos o favor de Deus, nós encontramos graça diante dos homens. E os judeus lutaram, e muitos judeus morreram, mas não foram todos os judeus como estava no decreto. Os judeus também mataram muitas pessoas. Então foi uma guerra que houve, mas os judeus não foram exterminados e o seu povo continuou. Porque Deus tem uma aliança com os judeus. E quando Deus tem uma aliança conosco, Ele trabalha através de nós. Não foi Deus que lutou com os príncipes ali do rei. Foi os judeus. Deus através dos judeus? Sim.
Mas foram os judeus que precisaram levantar, embanhar sua espada e desembanhar sua espada e ir para a guerra. Talvez eles não soubessem lutar, precisaram ter aprendido a lutar. É Deus através de nós, não é Ele por nós. Precisamos mudar essa mentalidade, essa crença de que tudo é Deus que vai fazer. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. Agora é eu que preciso me posicionar e fazer o que eu preciso fazer. Com a ajuda dEle, com a ajuda do Espírito Santo. Não é sozinha, não é na força do meu braço. Mas eu preciso fazer. É uma parceria. Imagina você tendo um sócio e só você faz. E esse sócio não faz nada. Você vai querer esse sócio? A mesma coisa é Deus. É uma sociedade, é eu e Ele. Então não é só Ele. O bom é que o que era da parte dele, Ele já fez, porque Ele é Deus do impossível. Agora só depende de mim acessar essa impossibilidade através da fé, através da minha coragem, através da minha ação, através da minha postura. É fácil, Rose? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria. É desafiador. É negando a minha vida. Jesus, ele falou assim, aquele que não negar a sua vida não é digno de mim. A vida que Jesus tem para nós é uma vida boa demais para ser sem eu fazer nada. Ele precisa ver em mim inteireza de coração. Ele precisa ver em mim integridade de coração. Ele precisa ver em mim desejo ardente. A Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sempre para que Deus faça algo na minha vida, tem um antes de mim fazer. Para Ele satisfazer os desejos do meu coração, eu preciso agradá-lo. E como que eu agrado a Deus? Em primeiro lugar, conhecendo a sua palavra. Porque Ele se revela a mim e a você através da sua palavra. E depois que eu conheço a sua palavra, eu preciso obedecer a sua palavra. Porque a Bíblia fala assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É o conhecimento que é a falta de conhecimento que nos faz perecer. Jesus, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade e a vida. Quando nós conhecemos Jesus, nós não tememos. Nós lançamos fora todo medo, porque Ele é o verdadeiro amor e Ele vem morar dentro de nós através do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o medo que nos paralisa. Temos medo de tantas coisas. O primeiro medo, um dos maiores medos que o homem tem é o medo da morte. E por temer a morte, ele não vive a vida abundante que o Criador tem para ele. Então, quando nós passamos a não temer mais a morte, porque nós acreditamos que a morte ela já é um inimigo vencido, porque Jesus já a venceu quando ele ressuscitou ao terceiro dia, eu já venci o meu maior inimigo. Então eu vou viver, eu vou transbordar nessa vida, eu vou curtir, eu vou desfrutar da vida que o Criador tem para mim, porque eu não temo mais a morte, porque Ele já venceu a morte. O que o outro vai pensar a meu respeito? E aí Jesus, ele fala assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Então precisamos preocupar com o que Jesus pensa de mim, o que Deus pensa de mim. Porque quando Deus pensa bem de mim, o outro também vai pensar. No princípio ele vai discordar, ele vai achar que eu tô doida, que eu tô louca. Mas depois quando ele vê os meus resultados, ele vai querer aprender a fazer. Mas se eu não pensar o que Deus está pensando de mim, eu nunca vou glorificar o nome dele. E o outro nunca vai querer esse Deus que eu sirvo. Porque quando falamos de Deus, as pessoas olham para os meus resultados. Eu preciso falar assim, olha, Deus fez na minha vida. Deus fez através de mim. Agora, se eu falo que Deus faz, e aí a pessoa olha para mim e fala, e cadê o que Ele faz na sua vida? Precisamos viver essa real vida abundante que o Criador tem para nós. E é somente através da fé.
Você do YouTube, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com outras pessoas. E lembrem-se, vocês já são abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Só depende de nós, pela fé, acessarmos essas bênçãos nos lugares celestiais.